Há um documentário incrível chamado Humanos, do diretor Yann Arthus Bertrand. Nele há uma mescla de imagens de paisagens do mundo e da presença do ser humano sobre a Terra, com entrevistas dadas por pessoas das mais diferentes origens, religiões, culturas. Propositalmente, tais entrevistas são dadas sempre no mesmo cenário, com fundo preto e uma iluminação que favorece, destaca o rosto de quem fala. Nesse documentário a gente encontra histórias das mais variadas. Tem um pouco de tudo nesses depoimentos. De todo jeito, mesmo que nós tenhamos outro tipo de experiência na vida, em algum lugar a gente se reconhece em nossa humanidade. Em algum lugar, todos nós acabamos sendo um pouco iguais, sabe? É um documentário longo e que tem, além da versão original, o corte do diretor e uma versão dividida em partes. A versão do diretor, que está disponível no YouTube com legenda em português, eu vou deixar na descrição, beleza? Mas mesmo longo, vale assistir porque é uma viagem muito interessante sobre a humanidade. Dá para ouvir idiomas variados, ver trajes diferentes, é a cultura que transparece a cada novo depoimento no final das contas. E mais do que isso, é possível entender um pouco sobre como pensam indivíduos de países culturalmente tão distantes. E eu lembrei desse documentário em função de mais um recorde populacional batido pelos seres humanos. Nunca fomos tantos. Nunca tanta gente morou nesse pequeno planeta azul. Porém, como veremos, isso abre espaço para muitos questionamentos sobre as diferenças de realidades que os habitantes da Terra enfrentam em sua vida e sobre o que o futuro nos reserva. Esse recorde, essas características, esses desafios, nossas diferenças, nossa humanidade. Esse é o tema do episódio 67 da Mosca, um espaço para a gente pensar, discutir e refletir sobre política nacional e internacional em nossa sociedade. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Segundo projeções da ONU, o mundo chega à marca de 8 bilhões de habitantes. Sim, haverá mais gente por aqui ao mesmo tempo do que nunca antes na jornada humana na Terra. Segundo estimativas feitas por alguns demógrafos, existiram ao todo cerca de 117 bilhões de Homo sapiens ao longo dos 300 mil anos desde que nossa espécie surgiu. Isso quer dizer que nesse exato momento, cerca de 7% de todos os seres humanos que já existiram estão habitando a Terra junto com a gente. Esse número pode até parecer pouco, né? Mas não é. É muito. E não para por aí. A estimativa da ONU é que a população ultrapasse os 8,5 bilhões até 2030 e chegue a quase 10 bilhões em 2050. Inúmeros fatores contribuíram para isso, para essa explosão demográfica. O avanço da medicina, com mais vacinas e antibióticos, por exemplo, assim como o saneamento básico, a coleta seletiva de lixo e o aumento dos níveis educacionais da população em geral. Fatores que contribuíram e seguem contribuindo para a diminuição da mortalidade e, portanto, para o aumento da expectativa de vida. Porém, ainda assim, as regiões do mundo são extremamente desiguais. Dessa maneira, enquanto na República Centro-Africana, por exemplo, a expectativa de vida é de cerca de 54 anos, segundo dados de 2020, no Japão e em Hong Kong ela passa dos 85. Outros dados reforçam também tal desigualdade, vou citar alguns deles. Enquanto mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo, segundo dados da ONU, há 2.668 bilionários no planeta, segundo dados da Forbes. Aliás, não apenas isso. Dados de 2020 mostravam que esses poucos bilionários do planeta tinham mais riqueza que os 60% mais pobres somados. Vou repetir. Segundo dados de 2020, os 2.668 bilionários do planeta possuem mais riqueza do que mais de 60% da população somada. Quase 5 bilhões de pessoas, portanto. E poderíamos ficar aqui apontando desigualdade atrás de desigualdade. Por exemplo, segundo dados da ONU, mais da metade da população não tem seu esgoto tratado e mais de 40% não tem água e sabão para lavar as mãos. 40%. Mas hoje não é dia de falar só disso, né? Afinal, estamos aqui pensando sobre o bebê número 8 bilhões. Infelizmente, porém, como deixar esses dados escaparem? Como não pensar que o local de nascimento dessa criança será determinante para o seu futuro? Terá ela acesso à educação, por exemplo?
Em 2018, segundo a ONU, mais de 200 milhões de crianças não iam para a escola. Além disso, que planeta esse bebê encontrará quando tiver 18 anos, 30 anos, 50 anos? Será que nossa criança de 8 bilhões chegará nessa idade? Sim, eu sei, esse episódio todo está soando um pouco pessimista. Mas temos que pensar. Os líderes mundiais, por exemplo, estarão no Egito para mais uma vez discutir o clima, e esse bebê que está aí tão perto de nascer nem sabe, mas desse falatório todo depende muito do seu futuro. E não só o dele, mas o nosso também. Será que daqui a uns anos o bebê 8 bilhões será grato a nós ou não? Será que ele vai achar que fizemos o máximo que podíamos? Será que estamos fazendo? E não digo apenas na questão ambiental não, digo sobre tudo. Não sei vocês, mas ver esses dados aí sobre desigualdade me fez refletir ainda mais sobre o rumo que estamos tomando. Mas sim, há coisas positivas. Agora, por exemplo, várias empresas estão se comprometendo a baixar ou até zerar suas emissões. A produção de energia de fontes renováveis tem batido recordes. As pessoas parecem estar mais conscientes e por aí vai. Quando o habitante número 7 bilhões nasceu, alguns desses avanços pareciam irreais, ainda que sigam sendo tímidos. Porém, não deixam de ser avanços. Aliás, já que falei sobre o bebê número 7 bilhões, um dado importante: a curva da evolução populacional do planeta. Em 1800, a Terra atingiu a marca de 1 bilhão de seres humanos. A população saltaria para 2 bilhões apenas em 1927. 33 anos depois, em 1960, a população chegaria a 3 bilhões. Em 1974, 4 bilhões. Em 1987, 5. 1999, 6. 2011, 7 bilhões. E agora, 11 anos depois, 8 bilhões. Como fica evidente, o ritmo acelerou muito. A estimativa é que agora demore um pouco mais. Segundo as projeções, os 9 bilhões serão atingidos na segunda metade da próxima década. De todo jeito, ao mesmo tempo que a evolução populacional demonstra que o ser humano tem sido cada vez mais capaz de lidar com crises, é sempre necessário questionar que tipo de futuro tem sido criado para nós e para nossos descendentes. Assim, ao mesmo tempo que alguns têm acesso às mais altas tecnologias, que bilionários sonham em criar turismo no espaço, que pessoas troquem de celular, por exemplo, todos os anos, ou de carro de tempos em tempos, muitos não têm suas necessidades básicas atendidas. Muitos ainda sofrem em regimes que não respeitam os direitos humanos. Intolerância religiosa, mulheres que sofrem algum tipo de perseguição ou têm seus direitos restritos, punição ou perseguição de pessoas LGBT, são alguns exemplos do que acontece pelo mundo. Enfim, nossa humanidade é uma colcha de retalhos, como aliás fica claro no documentário que eu citei. O bebê 8 bilhões é apenas um símbolo, já que é impossível ter certeza de quem ele realmente é, mesmo que se eleja lá algum para representar o número, caso da Filipina, que nasceu há 11 anos. Assim não saberemos, portanto, se tal bebê será menino ou menina, se será cristão, judeu, muçulmano, ateu, se será hétero, cis, LGBT ou trans, se será branco, negro, asiático, se será um dos privilegiados ou viverá em um local onde as condições básicas de vida são por si só um desafio. Sabemos só que será mais um humano como os bilhões que já andaram e sonharam por aqui. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, deixe seu like, comentário, ative o sininho e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo episódio.